De onde vêm as pirâmides do Egito? Foram os deuses ou os astronautas? As pirâmides do Antigo Egito são, sem dúvida, uma das poucas relíquias sobreviventes do mundo antigo que capturam a imaginação de milhões de pessoas em todo o planeta. Esses monumentos milenares não apenas impressionam pela sua grandeza, mas também por suas origens envoltas em mistério. Ao longo dos séculos, várias teorias têm surgido para explicar sua construção, incluindo desde histórias de anjos caídos e gigantes bíblicos até especulações mais ousadas sobre alienígenas e conexões com a lendária Torre de Babel. Cada nova hipótese que aparece parece nos levar a um novo enigma, e quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. Afinal, quem realmente construiu essas estruturas monumentais e que segredos elas ainda guardam? Bem-vindos ao canal As Escrituras Não Reveladas. E se você também se questiona sobre esses mistérios e deseja embarcar conosco em uma jornada repleta de teorias e descobertas sobre as origens das pirâmides do Antigo Egito, seus segredos e enigmas, você está no lugar certo. Portanto, deixa seu like e compartilhe este canal, pois vamos explorar juntos as intrigantes conexões entre as Sagradas Escrituras e a origem do povo egípcio. As origens do povo egípcio. De acordo com a Bíblia, o povo egípcio remonta a Misraim, um dos filhos de Cam e neto de Noé. Misraim é mencionado nas Escrituras como o ancestral dos egípcios, que eram conhecidos pelos povos semitas como Mises ou Misraim. Até hoje, em línguas como o árabe, o hebraico e o aramaico, o termo utilizado para se referir ao Egito é Misra. Essa ligação histórica e linguística é um lembrete fascinante de como a antiguidade bíblica está profundamente entrelaçada com a civilização egípcia. Ao falarmos sobre as pirâmides do Egito, inevitavelmente encontramos o grande mistério que envolve suas origens. Os estudiosos concordam que as pirâmides foram construídas por volta de 2.200 anos antes de Cristo, mas há um intenso debate entre pesquisadores, com alguns sugerindo datas ainda mais antigas ou contemporâneas para essas construções monumentais. O fato é que não existe um consenso absoluto sobre a data exata de sua construção. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais famosa delas, tinha originalmente uma altura de aproximadamente 150 metros. Hoje, devido ao desgaste natural e possivelmente a terremotos, ela mede aproximadamente 147 metros. É realmente difícil não ficar impressionado com sua grandeza, que ao longo de milênios continua a desafiar o tempo e nossa capacidade de compreendê-la. As pirâmides são um enigma fascinante para cientistas e mentes curiosas. Como foi possível erguer estruturas tão imensas há mais de 4.000 anos com tecnologia aparentemente limitada? Mesmo com os avanços modernos, ainda não temos guindastes capazes de levantar os enormes blocos de pedra que compõem esses edifícios. O desafio das estruturas monumentais. Para se ter uma ideia do que isso significa, os blocos menores usados na construção das pirâmides pesam cerca de 2,5 toneladas, enquanto os maiores podem atingir impressionantes 80 toneladas. Essa realidade levanta uma série de questões intrigantes, como um povo antigo, sem máquinas modernas, conseguiu tal feito? Os blocos gigantescos, perfeitamente encaixados, levam muitos a especular sobre técnicas avançadas de construção, conhecimento astronômico sofisticado e, claro, a eterna questão de como os materiais foram transportados e posicionados. Até hoje,
A ciência não possui uma resposta conclusiva sobre como os antigos egípcios realizaram esses feitos extraordinários. As pirâmides não são apenas monumentos ao poder e às crenças de uma civilização. Elas também servem como um lembrete de que, em certos aspectos, a sabedoria antiga pode ser tão intrigante quanto os avanços da tecnologia moderna. É isso que faz das pirâmides do Egito um dos maiores enigmas da história da humanidade. Imagine o que realmente são 80 toneladas. Tente visualizar um único bloco de pedra com esse imenso peso sendo elevado a uma altura de quase 150 metros no meio do deserto. E isso foi há cerca de 4.000 anos. As pirâmides do Egito não apenas impressionam por sua aparência, mas também representam um verdadeiro desafio em termos de engenharia. Como os antigos egípcios conseguiram mover e posicionar essas pedras gigantescas sem a tecnologia que temos hoje? Mesmo após séculos de estudo, essas questões permanecem sem resposta, alimentando ainda mais o mistério e o fascínio que envolvem essas estruturas colossais. Outro ponto intrigante é a extraordinária precisão com que os blocos das pirâmides foram cortados. Cada pedra foi esculpida com impressionante perfeição, sem sinais visíveis de falhas ou irregularidades. É como se esses blocos não tivessem sido cortados ou esculpidos com ferramentas rudimentares, como seria de se esperar para a época. Pelo contrário, eles parecem ter sido moldados com uma precisão que mesmo as técnicas modernas teriam dificuldade em alcançar. Esse detalhe confunde ainda mais os estudiosos, como uma civilização tão antiga conseguiu cortar pedras tão imensas, algumas pesando até 80 toneladas com tanta precisão. Não há marcas ou ferramentas comuns que expliquem o processo. Essas enormes pedras parecem ter sido cortadas como se estivessem sendo fatiadas com uma faca em um material tão simples quanto manteiga. A religião e a ufologia no Antigo Egito. Devido aos inúmeros mistérios que cercam o Antigo Egito, tanto no passado quanto no presente, essa civilização frequentemente se entrelaça com a ufologia, que explora a possibilidade de vida extraterrestre. Entre as teorias mais discutidas está a ideia de que alienígenas podem ter desempenhado um papel crucial na construção das pirâmides, utilizando tecnologia muito avançada para a época. Essa visão sugere que esses monumentos colossais foram erguidos com a ajuda de seres de outros planetas, contribuindo para a evolução das primeiras civilizações humanas. Embora essa seja apenas uma das muitas teorias em circulação, ela desperta fascínio e debate, alimentando a curiosidade de estudiosos e entusiastas. Essas especulações reforçam a ideia de que o Antigo Egito continua sendo uma fonte inesgotável de curiosidade e descoberta, sempre desafiando os limites do nosso conhecimento sobre o passado da humanidade. A Era das Pirâmides e a controvérsia das datas. Quanto ao período em que as pirâmides foram construídas, a maioria dos estudiosos sugere que elas foram erguidas há cerca de 4.200 anos. No entanto, há pesquisadores que propõem datas diferentes, como 4.500 anos atrás ou até mesmo 5.000 anos atrás. A falta de um consenso definitivo entre estudiosos e mentes curiosas sobre esse assunto faz com que as opiniões variem consideravelmente. Uma interpretação interessante sobre quando as pirâmides foram construídas vem de alguns estudiosos bíblicos e intérpretes das Sagradas Escrituras, que sugerem que as pirâmides do Egito foram erguidas antes do dilúvio bíblico. De acordo com essa teoria, os antigos egípcios chegaram à região hoje conhecida como Egito após o dilúvio e encontraram as pirâmides já existentes. Eles teriam apenas renovado essas estruturas que estavam ali há muito tempo.
Essa interpretação é apoiada por vários indivíduos que acreditam que as pirâmides são tão antigas que são anteriores ao dilúvio de Noé, tornando-as construções que só foram restauradas pelos egípcios em épocas posteriores. Os deuses e os gigantes do Egito. Muitos estudiosos e indivíduos curiosos que compartilham a visão de que as pirâmides foram construídas antes do dilúvio de Noé afirmam que os supostos deuses do Antigo Egito eram, na verdade, anjos caídos ou demônios. De acordo com essa interpretação bíblica, esses seres caídos teriam criado e ajudado a erguer as pirâmides, dotando os egípcios de poderes mágicos, feitiçaria, feitiços de levitação e outras práticas ocultas. Esses rituais permitiriam a magos, feiticeiros e bruxas do Egito quebrar as rochas gigantescas dos blocos e fazê-los flutuar, possibilitando assim a construção das pirâmides. Essa linha de pensamento sugere que a tecnologia e o conhecimento utilizados para erguer essas estruturas monumentais foram concedidos por esses anjos caídos. Dentro dessa perspectiva, alguns acreditam que os anjos caídos ajudaram os habitantes da região do Egito, mesmo antes do surgimento da civilização egípcia na construção. Além disso, há quem argumente que os antigos nefilins mencionados na Bíblia teriam auxiliado os egípcios na renovação e reconstrução dessas pirâmides após o dilúvio. Essas ideias apoiam a noção de que as pirâmides foram erguidas por forças além da capacidade humana, explicando o mistério de suas proporções e precisão. Existem registros de tumbas e túmulos de gigantes no Antigo Egito. No entanto, esse é um tópico que merece ser explorado em outro vídeo. Apenas para mencionar brevemente, há tumba e sarcófagos, que são de aproximadamente 5 metros de altura, feitos para gigantes. Achados arqueológicos de esqueletos e até mesmo partes de corpos desses gigantes também foram descobertos no Egito. Essas anomalias foram documentadas por estudiosos que aceitam essa teoria, que afirma que esses gigantes mediam entre 3,5 metros e 4,5 metros de altura. Eles possuíam uma força incrível e, de acordo com essa interpretação, teriam ajudado os antigos egípcios na construção das pirâmides, fornecendo sua imensa força para erguer os pesados blocos de pedra. As conexões com a Torre de Babel. As antigas pirâmides do Egito são frequentemente associadas à Torre de Babel. Para aqueles que não conhecem, a Torre de Babel era tão imensa que atingiu as nuvens, conforme descrito no livro do Gênesis e nas tradições judaica e islâmica. Embora a Torre de Babel não fosse uma pirâmide, os estudiosos afirmam que ela se assemelhava aos antigos zigurates encontrados no atual Iraque. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião sobre as pirâmides do Egito. Qual é a sua interpretação considerando tudo o que discutimos neste vídeo? Elas permanecem um mistério vivo até hoje. Você acredita que foram construídas por anjos caídos antes do dilúvio, ou que gigantes as ergueram logo após a grande inundação? Ou talvez você veja uma conexão forte e direta entre as pirâmides e a Torre de Babel. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda nosso canal a chegar a mais e mais pessoas. Vamos espalhar conhecimento. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve.